Thaís, Uribe, esperem só um pouquinho que eu preciso de vocês para comentar o próximo tema. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa Genial Quest sobre o governo Lula. Vamos ver os resultados? O governo do presidente Lula é avaliado como positivo por 42% dos entrevistados. É um aumento importante em relação ao último levantamento divulgado em junho, quando 37% fizeram uma avaliação positiva da gestão petista. Para 29% dos entrevistados, está lá ó, na nossa linha amarela, a gestão é regular. Em junho, esse índice era de 32%. E o percentual daqueles que avaliam o governo como negativo caiu de 27% para 24%. 5% não sabem ou não responderam. Em junho, esse índice era de 4%. A pesquisa Genial Quest também perguntou a opinião dos entrevistados sobre a relação do governo Lula com o Congresso Nacional. Para 43% dos entrevistados, o governo tem tido mais facilidade para conseguir o apoio no Congresso que o seu antecessor, Jair Bolsonaro. 38% responderam que o petista tem mais dificuldade. Outros 7% acreditam que o atual chefe do executivo tem a mesma dificuldade ou facilidade que Bolsonaro e 12% não sabem ou não responderam. A pesquisa Genial Quest também mostra que a aprovação do trabalho do presidente Lula cresceu entre o público evangélico, um segmento muito difícil para ele e para o PT. 50% dos evangélicos estão aprovando o trabalho do presidente Lula. Em junho, esse índice foi de 44%. 46% desaprovam a administração do petista, uma queda em relação ao último levantamento, quando o Lula teve 51% de rejeição entre os evangélicos. Vocês percebem, então, que as linhas se inverteram, né? Se eu não me engano, volta aqui um pouquinho só para mim o TP, gente, para eu poder... Ah, maravilha, então coloca para mim, Edu está me falando que ele tem a arte da evolução, olha lá, para vocês verem o cruzamento. Eu acho que esse é o mais interessante, olha lá, ó. Na pesquisa de junho, 51% dos evangélicos desaprovavam o governo Lula. Hoje eles são minorias, 46%. 44% dos evangélicos aprovavam o governo Lula em junho. Hoje eles são maioria, 50%. Vocês percebem que ainda está bem apertadinho a distância, né? É 4% ali, quase na margem de erro, mas tem uma liderança ali de aprovação. Foram ouvidas 2.029 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Thaís Arbex, para a gente falar do tema... Gustavo Uribe e Thaís Arbex. E vou começar com a Thaís para a gente falar do tema mais quente da pesquisa. Thaís, que o que mais chama atenção é essa questão dos evangélicos. Segmento dificílimo para Lula. O que provoca esse X, essa virada aí na curva? Pela primeira vez na série histórica da Quest, a aprovação entre os evangélicos é maior do que a desaprovação. Eu fui conversar, Raquel, com o presidente da Frente Evangélica, o deputado Silas Câmara, para que ele me fizesse uma avaliação desse cenário. Qual que é a avaliação primeira que ele faz? Que há uma intensificação da agenda social no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele cita especificamente Bolsa Família turbinado, a decisão também de aumentar a isenção do imposto de renda, aumentar a taxa de isenção do imposto de renda, e que isso acaba atingindo mais as classes C, D e E, onde, segundo Silas Câmara, está mais concentrado o eleitor evangélico. Ele diz que, embora as igrejas evangélicas estejam avançando para as classes A e B, a concentração dos evangélicos se dá nas classes mais baixas. Por isso que ele vê talvez essa aprovação maior do que a desaprovação pela primeira vez. O que ele diz também? Ele considera, Raquel, que
os números dessa pesquisa, ele classifica como uma janela de oportunidade para o governo, de fato, abrir um diálogo com os evangélicos. O que ele diz? Ele diz que o governo está perdendo o timing desse diálogo, porque ele chama para conversar... Opa, meu ponto caiu, peraí. Ele chama para conversar... Querida. TV ao vivo é isso mesmo. Exato. Pega, coloca o ponto, pode ficar tranquila. Silas Câmara diz que o governo chama para conversar no momento que as coisas já estão decididas, quando já há resoluções editadas, decretos editados, e que é preciso que, de fato, o governo dialogue, converse, estabeleça, sim, um debate com a bancada evangélica. Ele cita, por exemplo, Raquel, achei essa parte bastante interessante, que no Congresso já há uma indisposição das frentes do agronegócio e da segurança pública, que a gente costuma chamar de bancada da bala, em relação ao governo. Ele diz, se cria um problema também com a bancada evangélica e essas três frentes decidem passar a votar em sintonia, nada mais passa no Congresso. Então, ele diz, ele olha para esses números de maneira natural, entendendo que a pauta, a agenda social, ela contribui, e é interessante a gente fazer um link com o que pensava a então campanha de Lula na eleição. Era justamente isso que eles defendiam, que o debate não tinha que ir para o campo da pauta de costumes, mas sim para a agenda social. Que essa agenda social, ela chega ali no eleitor evangélico porque ele está na classe mais baixa, mas que o governo precisa olhar para esses números como uma janela de oportunidade. Agora eu vou pôr meu ponto de novo para eu te ouvir. Oribe, quando a Thaís se ajeita, queria chamar o seu olhar para o todo da pesquisa, porque a gente viu vários levantamentos desde o início do ano e o governo estava com muita dificuldade para dar uma arrancada. Ele vinha estagnado ali na popularidade desde o início do mandato, até reflexo da grande polarização, da polarização extrema que a gente tem no país. Será que agora vai? Olha, eu vou no clichê. Pesquisa é o quê? É esperança, pesquisa é uma perspectiva. E a gente tem visto que a população brasileira, pelo menos nessa pesquisa, não acha que a situação econômica do país hoje está boa. Se a gente for ver esse dado, 39% diz que está igual como estava antes. 30% acho que melhorou. Mas quando a gente vai para a expectativa, é muito diferente. 59% diz que acredita que a economia vai melhorar. Eu fui até o Palácio Planalto perguntar o que eles avaliavam. Eles avaliam, principalmente da articulação política, que há dois fatores: tranquilidade social e expectativa de melhora econômica. Isso faz com que a população tenha um pouco mais de esperança em relação ao atual mandato e está dando aí um cheque em branco. Olha, tomara que melhore a situação. E a gente vê uma expectativa positiva em classes que eram muito resistentes a Lula. O segmento evangélico é uma delas. Mas se a gente for ver os dados de melhora, que chegam a 60% de aprovação desse governo, você tem Sul e Sudeste um crescimento, homens de ensino superior e agora os evangélicos. Então, é um cheque em branco. A população brasileira, que era resistente a Luiz Inácio Lula da Silva, sente melhoras aos poucos e tem uma expectativa de que realmente a economia vai melhorar. Resta saber se ele vai entregar realmente o que ele promete. Quando pergunta-se quais são as pautas positivas para a população brasileira do atual governo, dois pontos são citados. Inicialmente, Bolsa Família de R$600 e o segundo, controle da inflação. Então, como eu disse, é um cheque em branco. Vamos ver se Lula vai assinar esse cheque e vai entregar o que a população brasileira tem como expectativa. A inflação é fundamental. Quando ela reduz e melhora o poder de compra da população, principalmente dos mais pobres, as pessoas sentem na hora. E aí a gente fica se questionando, né? Todo esse embate em torno dos juros, porque no fim é o ciclo de política monetária que acaba permitindo a queda da inflação.